Bom, para ilustrar a questão de atualidade das publicações, eu trouxe um exemplo bem interessante que compara o estudo de um determinado assunto sob a ótica do livro ou dos artigos científicos. Então imagine que você quer estudar redes de computadores, tá? Nessa sub-área, o livro-texto mais usado é o livro do Tannenbaum. E aí, esse livro, a última edição dele é de 2016, que é a sexta edição. Então, assim, se por curiosidade a gente fizer uma busca por artigos na mesma área, né? Então, se você for, por exemplo, no Google Acadêmico e colocar como palavra-chave Computer Networks e filtrar para só vir resultados a partir de 2016, a busca ele vai te retornar 1.300.000 resultados. Ou seja, qual é a conclusão que a gente tira disso? Não vai mais estudar por livro de forma alguma. Aí, como eu disse no último vídeo, o livro ele é uma fonte de consulta didática, né? Você vai ter o assunto bem explicadinho e de certa forma de qualidade, porque foi muito revisado. A conclusão que a gente tira é que nesses 4 anos na área de redes surgiram muitas coisas, muita inovação científica, muita coisa apareceu. Então com certeza vai ter algum tópico, algum assunto lá do livro, né, que se você bater o olho no artigo, o que está dizendo lá no livro de certa forma pode estar obsoleto. Por quê? Porque apareceu muita novidade. Então isso é uma ilustração de atualidade, tá? Isso não tira o desmérito do livro, continua sendo um excelente livro para usar, por exemplo, no estudo de uma disciplina, mas se você vai fazer uma pesquisa científica, se você vai conduzir um projeto de pesquisa, você não pode negligenciar e usar apenas um livro-texto como o livro Tannenbaum. Você pode citar ele, né, para, por exemplo, você quer explicar o conceito de uma rede, né, a definição de uma rede, você pode citar o livro Tannenbaum. Mas quando você for entrar na pesquisa em si, para fazer um levantamento de estado da arte, aí sim você tem que usar a questão do artigo científico, tá? Bom, mas no último vídeo a gente viu que existe uma balança entre a atualidade e qualidade das publicações quando a gente pensa nas diversas categorias, né? No livro, artigo, tese. Mas aí fica a pergunta, como você medir a qualidade de uma publicação? Será que tem como? Então assim, existem algumas estratégias e aí eu vou trazer alguns exemplos, algumas alternativas para vocês entenderem melhor. Então assim, algumas pessoas avaliam a qualidade de um artigo pensando na credibilidade de acordo com os autores, tanto olhando o currículo do pesquisador quanto observando a relevância na comunidade científica. Ou seja, quem publicou aquele artigo participa de sociedades científicas, eles têm muitas citações, eles já tiveram projetos de pesquisa na área, tem um histórico de projeto de pesquisa na área. Então assim, essas informações de forma geral vocês conseguem pesquisar nos motores de busca. Então vocês têm um artigo, vocês têm os autores, conseguem rastrear, né? E muitas vezes quando você é um pesquisador de uma área, você já conhece de certa forma por nome quem são os pesquisadores mais relevantes, tanto no nível nacional quanto no nível internacional. Então assim, é um método que algumas pessoas utilizam, né? Mas que foca muito na questão de quem fez a pesquisa e quem publicou, e não necessariamente no conteúdo do artigo em si e do veículo. Bom, mas uma forma mais isenta e mais impessoal de você aferir a qualidade de uma publicação seria você pensar na qualidade do veículo que publicou aquele artigo, né? Ou seja, na qualidade do periódico ou na qualidade do evento científico. E existem algumas métricas numéricas que de certa forma te dão essa informação. Então eu trouxe como exemplo aqui o extrato Qualis, que é uma métrica nacional, e o fator de impacto, que já seria uma métrica internacional, tá? Bom, e o que eu gosto sempre de lembrar é que vocês estão em etapa de formação. Então, assim, sempre que vocês tiverem dúvidas sobre a qualidade de um artigo, vocês podem também consultar um pesquisador mais experiente. Então, assim, na disciplina, podem me consultar. Quando estiverem fazendo o TCC, vocês vão consultar o orientador de vocês. Então, assim, esse início da carreira científica de vocês é muito comum vocês sempre estarem se apoiando em alguém mais experiente. Isso aí vai acontecer no mestrado, no doutorado. Sempre vocês vão ter o papel do orientador para se espelhar e para tirar esse tipo de dúvida. Mas é interessante vocês conhecerem realmente essas métricas, esses indicadores numéricos, tá? Bom, começando pelo Qualis, o que eu quero que vocês entendam é que o Qualis é um sistema que foi criado e mantido pela CAPES, que tenta estratificar as publicações para que numa área de conhecimento você tenha uma percepção se um determinado veículo é de maior ou de menor qualidade. Então o sistema tradicional da CAPES, que inclusive está em revisão, né, e provavelmente ele vai ser alterado em breve, ele coloca o extrato A como de maior qualidade, aí na sequência você tem o B e tem o C. E aí o A se subdivide em A1 e A2, o B vai do B1 ao B5 e o C só tem o C. Então se você tiver uma revista, por exemplo, que for extrato A1 e outra revista na mesma subárea que for extrato C, a gente entende que aquela C ela é de menor qualidade quando comparada com a revista A1, tá?
Bom, mas aí como é que vocês sabem esse qualis, a nota de um veículo? Como é que vocês descobrem? Então existe uma plataforma que é a plataforma Sucupira, que você consegue consultar fazendo uma busca, colocando algumas palavras-chave, né? Então o que é importante de cara é colocar a área de avaliação. Então assim, como eu disse, essa nota é atribuída por área, então você pode ter uma mesma revista que é avaliada de forma diferente em computação ou engenharia. Então vocês podem ter qualis diferentes, então é importante sempre pensar em que área você está considerando, tá? Então nesse exemplo, eu coloquei no filtro apenas computação para aparecer realmente todas as revistas da área e vocês percebem que a gente tem aqui revistas com qualis diferentes. Então, novamente, a C seria atribuída a uma coisa de menor qualidade e o extrato A já seria uma percepção de uma revista de maior qualidade, tá? Bom, mas como eu falei para vocês, o qualis ele é um conceito nacional. Então, assim, ele é usado no Brasil, mas não tem significado lá fora. Então, de certa forma, se um pesquisador ele quer ter relevância internacional e interagir com pesquisadores internacionais, é interessante passar a observar indicadores que são usados internacionalmente. E aí o mais conhecido para aferir a qualidade de publicação é o fator de impacto. Então o fator de impacto ele vai tentar aferir a relevância de uma determinada revista. Então se uma revista, os artigos que forem publicados nela forem muito lidos e muito citados, a tendência é que o fator de impacto daquela revista seja mais alto. Então, assim, isso novamente é dependente da área. Então, assim, como envolve no cálculo a questão de citação, tem área que historicamente tem mais citação, né? Coloca uma lista de referência bibliográfica mais longa e tem área que cita menos. Então, a título de exemplo, a área de computação historicamente cita menos artigos do que a área de saúde, de medicina. Então, existe essa tendência de você ter uma dependência também por área e por como é feita a questão de citação, a questão da referência bibliográfica naquela área. Então eu trouxe aqui a título de exemplo duas revistas. A da esquerda é uma revista de IA aplicada, né? E aí o fator de impacto dessa revista é em torno de 2. E na direita eu trouxe como exemplo a renomada Science, que tem um fator de impacto acima de 30. Então o que eu quero que vocês entendam de forma geral é isso. Quanto maior o fator de impacto, a revista seria de maior qualidade. E onde vocês obtêm essa informação? Tem uma revista que ela é especializada em publicar esse fator de impacto, né? Então, periodicamente é revisado, né, o fator de impacto da revista e é centralizado nessa publicação que publica o fator de impacto das revistas, né? Mas assim, na própria página da revista, por questão de transparência, é comum que a revista de qualidade ela já coloque o fator de impacto dela própria na página principal da revista, tá? É como esse exemplo aí que eu trouxe. Nos dois casos eu puxei a informação do próprio site da revista, tá? Então seria uma forma que é usada internacionalmente que vocês podem também aplicar quando forem fazer a revisão de vocês, tá?